Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Pode sentar, amém. Eu estava conversando com o Giovanni logo quando eu cheguei, que a impressão que eu tenho é que Deus tem muita pressa de trazer um grande avivamento sobre essa igreja. Diante do que a gente é ministrado pela palavra, não é? E eu creio nisso, que o avivamento ele já foi liberado no reino espiritual sobre as nossas vidas. Né? E a gente vai viver esse avivamento ao ponto de Salvador saber e vir aqui ver o que Deus vai estar fazendo aqui no nosso meio. Nessa noite nós vamos falar, o tema é a respeito do pecado e suas consequências. Nós vamos ser ministrados a respeito deste tema porque é necessário que nós estejamos em posicionamento para viver o grande reavivamento que Deus tem para nossas vidas. A vida terrena, na verdade, ela é um campo de batalha, e a gente sabe disso, né? A gente entende também que a luta dessa vida, ela não tem fim, né? Ela é todos os dias nós temos lutas a vencer. Agora, nós precisamos entender o seguinte, que existe uma batalha constante, e isso é real, e uma luta sem fim contra quem? Contra os nossos inimigos. Por quê? Nós temos 3 inimigos que eu queria dar ênfase apenas a um hoje, que é a carne, o mundo e o diabo. Esses são os 3 inimigos que nós enfrentamos todos os dias, né? A gente vai para o livro de Josué, vocês podem acompanhar, pode abrir na Bíblia, mas vai estar aqui também no telão. Nós vamos para o livro de Josué, no capítulo 7, e a gente percebe aqui que nesse capítulo, ele registra um episódio que nos alerta sobre exatamente esse assunto do pecado e suas consequências. E no versículo 13 diz o seguinte, Josué 7,13: Dispõe-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Amém? A gente entende nesse versículo uma coisa, se a gente for para um capítulo anterior, a gente vai observar uma coisa, a gente lê daqui a pouco o capítulo anterior, mas a gente observa que Deus, Ele nos está chamando a atenção hoje para o nosso maior inimigo, e a gente sabe que é a carne. Tem pessoas que têm uma noção, acham que o maior inimigo é o diabo. Não é, gente, ele já foi vencido lá na cruz. O maior inimigo é a nossa carne, é a nossa natureza, que eu falei na última pregação que ela ainda não se converteu, não é? E a gente precisa entender que no capítulo 6, houve a conquista ali, Deus dá vitória ao seu povo sobre Jericó. O que acontece? Deus, Ele fez promessas, né? Ele tem promessas para cada um de nós, e Deus, Ele tem todo o interesse que essas promessas, elas aconteçam, para que a gente viva cada uma delas. O interesse de Deus, o desejo de Deus é esse para nossas vidas. Só que nós, diante das lutas do dia a dia, nós muitas vezes cedemos o nosso maior inimigo, que é a carne. A carne é uma batalha constante, todos os dias, diariamente, a gente passa por essa batalha. E Deus fez uma promessa de que toda a terra de Canaã era do povo dele. A terra de Canaã, ela simboliza as promessas de Deus. E quando chegou a hora do povo conquistar e viver e usufruir dessas promessas, aí Deus levanta Josué, passa o Jordão e entra em Canaã, literalmente. Para quem não sabe, a cidade mais fortificada era Jericó. Então Jericó era a cidade mais forte, e
não tinha ninguém, naquela época não existia canhão, mas mesmo que existisse, talvez ia dar trabalho para derrubar aquela muralha. E o que Josué fez? Josué, ele simplesmente consultou a Deus. E diante da consulta a Deus, Deus orienta como que ele ia ter a vitória. Então, veja só, Deus faz promessa, mas todas as orientações para usufruirmos das promessas e vivermos ela nos nossos dias, essa conquista depende unicamente de vivermos todas as orientações de Deus através da sua palavra. A palavra de Deus, ela é repleta de orientações. Essas histórias foram deixadas aqui como a palavra de Deus, para que nós venhamos a aprender com os erros dos outros, para não precisar passar por ele. Às vezes demoramos muito no deserto, às vezes deixamos de conquistar promessas que Deus nos fez, não porque Deus não quis cumprir, mas porque nós muitas vezes cedemos e nos prostramos diante do nosso principal inimigo, que é a nossa carne. Então, eles chegam ali e Deus dá toda a orientação. Então, para toda promessa existem princípios a se cumprir. Deus fez uma promessa que Jericó era a cidade mais forte e Canaã todo ia saber quem era o Deus de Israel através da primeira cidade que ia ser conquistada pelo seu povo. E aí ele dá as orientações e a gente já sabe aquelas orientações, que as voltas que ia na cidade, a última volta ninguém podia falar com o outro, era um silêncio completo, vamos dizer assim, um jejum de silêncio, ninguém, até o momento que fosse alertado em tocar as cornetas e o povo todo gritar de uma vez só. Aí ele ia soltar todo o ar que eles economizaram num grito ali de glória, vamos dizer assim, de vitória sobre o povo de Deus. E com apenas com o som dos instrumentos e com a voz do povo, a muralha foi de terra abaixo. Ela caiu literalmente e o povo ali fez a parte que ele tinha que fazer, conquistou aquela terra. Mas Deus dá uma ordem para o seu povo. Os princípios, eles não encerram aí, eles continuam. Por quê? Porque era apenas Jericó que estava sendo conquistada. Só que Canaã tinha muitas outras cidades a ser conquistada. Porque aquela terra era literalmente do povo de Deus. E aí, as orientações eram, olha só, ninguém vai cobiçar nada dessa terra, ninguém aqui. E vocês têm que pegar destruir tudo, queimar tudo. Agora, a prata, o ouro, o ferro, consagre ao Senhor e separe isso aí para o Senhor. E aí eles tinham que fazer exatamente isso. E o que acontece? Aí acontece uma grande falha aqui diante de um homem, não é? E vamos ver agora a respeito do que aconteceu, não é? E aqui no capítulo, voltando aqui onde a gente estava citando a história do capítulo 6, do versículo 18 ao 19, diz o seguinte: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que não tendo-as vós condenado, não as tomei, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém, toda prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro, são consagradas ao Senhor, irão para o seu tesouro. A gente observa uma coisa aqui, que Deus ainda continua trazendo as suas instruções para o seu povo, não é? E a gente observa que Deus, ele está nos chamando atenção aqui, para que a gente tenha uma total e completa vigilância a respeito do nosso principal inimigo. Então, sendo Jericó a cidade mais fortificada, não é? Realmente era uma fortaleza, Deus dá vitória completa para o seu povo sobre aquela cidade. E a notícia se espalhou por toda Canaã, que o Deus de Israel, que tirou o povo dele lá do Egito, que lançou 10 pragas e chegou aqui em Canaã, porque essa terra pertence a eles. Imagina como é que ficou os moradores daquela terra. E a cidade mais fortificada estava fechada, temendo a isso. Imagina as outras cidades. Então, mas existia uma próxima cidade, que era uma das menores cidades, chamada Ai, nem se comparava com Jericó, não é? E nem a quantidade
do exército que existia ali naquela cidade, a cidade de Ai. Então, as instruções para a nossa vitória, ela está onde? Na palavra de Deus. Se você não tem um hábito, porque hábito se cria. Tem gente que diz que não consegue ler Bíblia, porque tal. Gente, é falta de hábito. Hábito se cria. A mesma coisa a oração. Às vezes dizemos que não conseguimos ficar de 5 minutos, 10 minutos. Falta de hábito. Quando você cria um hábito, você vai ver que vai ter dia que você vai ficar 4 horas e pensa que passou 20 minutos. Porque hábito se cria. E as instruções de Deus para nossas vidas, para conquistarmos as promessas que Ele fez para nós, que Ele deixou na sua palavra, as instruções, todas essas instruções estão onde? Na palavra. Então nós temos que não apenas conhecer, mas também praticá-la, colocar em dias em nossas vidas. Então, diante dessa situação, a gente sabe que aconteceu algo que não deveria acontecer, não é? Diante de toda essa advertência, um homem chamado Acã, ele foi vencido pela carne, diante da cobiça da riqueza que ele viu ali. E a gente vai ler agora, capítulo 7, versículo 1, que fala sobre a tentação no meio da vitória. Gente, o povo de Deus estava literalmente diante de uma grande vitória, diante de um grande milagre, porque eles viram uma muralha enorme, gigantesca, uma cidade toda ruir e cair terra abaixo, apenas tocando os instrumentos e gritando com as suas vozes. Um milagre aconteceu e uma vitória completa. Agora preste atenção no que a gente vai ler aqui, porque há um perigo muito grande depois de uma grande vitória, e eu vou mostrar a vocês por quê. Então, aqui no capítulo 7, do versículo 1, diz o seguinte: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. A gente observa aqui que foi quebrado um princípio. Muito claro aqui, um princípio se foi quebrado. E quando se quebra um princípio, se arca com prejuízos e consequências terríveis na vida das pessoas. E esse pecado aqui, que a gente está vendo, Deus viu esse pecado como um pecado da nação, porque foi uma orientação dada a toda a nação de Israel e para todo o povo. Então todo mundo era consciente a respeito dos princípios de Deus. Preste atenção, todos nós aqui não somos inocentes diante do que já ouvimos e diante do que estamos ouvindo hoje. Por quê? Porque o conhecimento aqui é muito claro. Deus está nos dando instruções e nós precisamos observar e colocar em prática essas instruções. A gente observa que diante daquela vitória toda, Josué, aliás, me perdoe, Acã, ao entrar ali, ele é cobiçado. E ele vê ali uma barra de ouro e outras coisas de valor, e ele se deixa levar pela carne. Olha só, um ditado, uma coisa certa aqui que eu vou falar. O diabo, ele fica às vezes no aguardo. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente vê o fluir, o agir de Deus, a vitória sobre as tempestades, sobre as tribulações. E o maior perigo nosso é exatamente quando estamos diante da vitória, tomando posse e vivendo essa vitória. Nós temos uma tendência a muitas vezes baixar as armas, vigiar menos, até sair da torre de vigília. Aí a gente começa a relaxar. Gente, esse é o maior, esse momento que o diabo fica furioso quando a gente tem uma vitória, mas ele continua na alerta, esperando este momento para nos dar uma rasteira. É quando a gente baixa as armas e deixa de vigiar. E foi exatamente isso que Acã fez. Acã, ele baixou as armas, ele sabia das orientações e ele fez tudo o contrário. Olha só o que acontece aqui. A gente precisa entender que nós somos vulneráveis, muito mais vulneráveis às tentações depois de uma grande vitória, e isso é uma verdade. Nós temos uma tendência a relaxar diante dessa situação e baixar as nossas armas. Então, Acã, a gente observa que ele não levou muito a sério a respeito da palavra de Deus.
leve a sério a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus. A gente observa que o foi que ele fez? Ele tapou os ouvidos da alma. E ele abafou a voz da consciência. É isso que acontece quando nos deixamos levar pela carne. Porque a gente sabe que a carne sempre milita contra o espírito. E a gente sabe que não tem outra condição de vencermos a carne se não estivermos cheios do espírito. E eu não vou mais pregar sobre isso que eu preguei essa semana retrasada, a respeito do enchimento do espírito. Pelo fato de não estarmos cheios, muitas vezes quem prevalece, ou sempre quem prevalece, é a carne. A gente observa que Acã, ele deu lugar a seu maior inimigo. E eu queria dizer uma coisa para você. O diabo, ele não pode fazer nada com as nossas vidas, se Deus não permitir. Mas quando nós pecamos, então o diabo tem direito legal em agir em nossas vidas. Sabe por quê? Porque o pecado dá esse direito e Deus permite diante do pecado. Mesmo assim, o diabo só faz o que Deus permite e vai até onde Deus mandar ou permitir. Mas mesmo assim, a gente sabe que o pecado dá o direito legal para o inimigo agir em nossas vidas. Então nós precisamos realmente nunca baixar as armas diante de uma grande vitória. A gente observa em 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 8, diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. A gente observa esse versículo, que a Bíblia nos orienta que a gente deve ser sóbrios e vigilantes. Por quê, gente? Porque o diabo, ele não dorme, ele não descansa, ele trabalha 24 horas contra a nossa vida. Por isso que a batalha nessa vida terrena, ela é constante, ela é diária, ela é sempre. E ele diz que ele nos cerca e anda como leão que ruge. Gente, essa palavra leão que ruge, é porque se você vê um ataque do leão, primeiro ele para e gasta tempo conhecendo a sua presa. Se tem um rebanho de búfalos, 500 búfalos, ele fica horas e horas sem se preocupar, analisando um a um, até encontrar um que seja mais fraco, um que esteja mancando, um que seja jovem demais, que não vai conseguir alcançar os outros. Ele achou a sua presa, ele fica ali para o momento certo ele atacar. Depois que ele ruge, aí os búfalos correm e aí ele vai na direção daquele que ele focou, porque é aquele ali que eu vou derrubar. Então o diabo, ele fez isso com Acã, ele faz isso com cada um de nós, se nós não vigiarmos, se a gente verdadeiramente não viver esses princípios. E aí o leão vai e ataca aquela presa. Por quê? Porque ela é a mais frágil e ela está realmente ali dando sopa. Então o leão, ele faz isso. Essa palavra está nos ensinando qual o posicionamento que devemos ter antes da vitória, depois da vitória. Eu quero dizer uma coisa para você: em todos os momentos, enquanto você viver nessa vida terrena, porque vivemos num campo minado. A vida terrena é um campo minado, constante. Então o diabo, ele verdadeiramente espera uma oportunidade. Acã, gente, ele perdeu a bênção de Deus. Vocês sabiam que quando a gente peca, a gente perde a bênção de Deus? Porque ele pecou, ninguém viu, não é? E ele pecou e escondeu aquilo que ele pegou e continuou caladinho, não é? Diante do seu pecado. Então ele já estava fora da bênção de Deus. Ele perdeu a proteção de Deus. Mesmo conhecendo a advertência que Deus tinha dado, ele errou, ele pecou, ele quebrou os princípios. E em Josué capítulo 7, do versículo 4, diz o seguinte: assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Por que eu trouxe esse versículo aqui? Para mostrar uma coisa para vocês, que Deus, que a próxima cidade era Ai.
E antes, Josué tinha mandado o capitão ali daquela tropa ir vigiar como era a cidade. E quando eles voltaram, eles trouxeram um relatório dizendo o seguinte: olha, a cidade é pequena, não tem muito soldado, 3.000 homens é o suficiente para a gente ir para essa batalha. Porque se ele pediu 3.000 homens, é porque talvez tinha metade desses 3.000 homens, era o exército de lá, era a metade. E eles foram. Gente, esse versículo mostra claro que eles voltaram derrotados dessa cidade de Ai. Como é que pode isso? Deus dá vitória da maior fortaleza de Canaã, do maior exército, talvez do exército mais armado, Deus dá vitória ao seu povo, e de repente a menor cidade, a mais fraca, que não precisou nem o exército todo isso, somente 3.000 soldados, e ali o que acontece? Eles fogem, eles foram derrotados sobre aquela cidade. Gente, imagina a frustração. Por quê? Por causa do pecado. Todo Israel passou a sofrer. Por quê? Porque o pecado nos distancia de Deus. Quando nós estamos na peleja sem Deus, pode esperar a derrota, pode esperar o fracasso, mas quando você está na peleja com Deus, espere, porque só vai dar vitória para suas vidas. E a Bíblia, ela nos orienta para que nós venhamos a viver esse posicionamento como um cristão. Então, a gente observa que o pecado, ele afeta os que estão à nossa volta. Ele afetou a todos, gente, não é? Nós somos, ou a gente é bênção, ou a gente é maldição. Então, essa escolha somos nós que fazemos. Quando nós somos bênção, é porque nós estamos vivendo os princípios da palavra de Deus, e Deus nos abençoa por causa do nosso próximo. Vocês sabiam disso? Deus não me abençoa por causa de mim, Deus me abençoa por causa do meu próximo. Então eu tenho que viver para ser bênção na vida de todos. Agora, se a gente é bênção ou maldição para os outros, então o que fazemos de coisa certa ou de coisa errada, sempre outros vão ser atingidos. Você sabia disso? Sempre as suas escolhas, alguém vai ser atingido, não só você. Todos aqueles da sua volta talvez sejam atingidos. Então, não somos uma ilha isolada. A Bíblia diz que nós somos o corpo. Significa que cada um é um membro. Se um membro sofre, todo o corpo sofre. É assim que a Bíblia nos orienta e nos diz quem somos. Então, isso é tão sério que a gente nem pode imaginar, porque a gente pode estar trazendo sofrimento para a vida de outros, diante das nossas escolhas e de nossos posicionamentos. A gente também pode estar abençoando a vida de outros ricamente, também diante das nossas escolhas. Então, que verdadeiramente nós tenhamos esse entendimento e escolher a fazer o que é certo. Então, o pecado de Acã, ele foi visto por Deus, não é? Como o pecado de toda a nação, porque a ordem foi dada a todo o exército do Senhor, e nós fazemos parte desse exército, nós somos o exército do Senhor. A gente entende o seguinte, por exemplo, quando o marido, ele é infiel com a esposa, não é? Ele na verdade, ele vai trazer sofrimento para toda a família, gente. Toda a família vai sofrer. Ele nem percebe que quando o homem ou a mulher, essa pessoa se torna infiel, primeira coisa que ele faz é perder a sua reputação, e em seguida todos ao seu redor vai sofrer. Então, a gente precisa entender uma coisa, que quando, a mesma coisa é um filho, quer ver? Um filho, não é? O filho no geral, quando um filho, ele se envereda para as drogas, ou álcool, ou rebeldia, não é? Ele não apenas está adiantando a sua morte, mas ele está matando seus pais aos poucos. Por quê? Gente, para os pais ver um filho envolvido com as drogas, é morte para eles. E eu conheço alguns pais, não é, que morreram literalmente de
tanto sofrimento e angústia de ver os seus filhos envolvidos com droga. Então, às vezes eles nem percebem o mal que ele está causando aos outros. Significa que o pecado, ele é muito egoísta. Porque às vezes a pessoa está pecando pensando somente nele, só que ele está trazendo uma destruição imensa ao seu redor. E isso é importante refletirmos a respeito do pecado e tomarmos um posicionamento diante de Deus, não é? A gente observa outra coisa, quando um líder, por exemplo, um líder peca, às vezes o pecado do líder é secreto, não é? Mas para Deus não existe pecado secreto. Gente, tem pessoas que às vezes está fazendo uma coisa sozinho e ninguém está vendo, e ele está cometendo um pecado, muitas vezes na internet, em teclar aonde não deveria e olhar o que não era para olhar. E simplesmente ele vê, eu estou só, ninguém está aqui, mas Deus está ali vendo, o diabo também está ali vendo. E o diabo, ele fica o tempo todo vigiando, buscando uma brecha para entrar. E Deus permite, por quê? Por causa do pecado. Então, a gente observa que quando esse líder peca em secreto, não é? Esse pecado, ele não apenas está sepultando o seu ministério, mas na verdade ele está cavando um abismo para todos aqueles que ele lidera. Então todos são atingidos. Eu já vi uma igreja se dividir em várias, gente que não quis mais saber de crente por causa de um pecado de um líder. Então veja a responsabilidade diante de toda a igreja, diante dos pais, diante dos filhos, diante da liderança, diante de cada um de nós, porque para Deus não existe pecado oculto, porque Deus vê todas as coisas. Agora, em Josué capítulo 7 e 5, a gente vê aqui o pecado, ele sempre produz derrota. Bote isso na sua cabeça, quando você estiver sendo tentado pela carne, porque ser tentado não é pecado. Agora, ceder à tentação, sim, é pecado. E todo pecado, ele produz o quê? Derrota. Mesmo que você fez um projeto de vitória, não vai ter vitória se você está em pecado. E isso é muito sério. Então o pecado, ele pode realmente estar escondido para os homens, para outros, mas para Deus e para o diabo não. O pecado de Acã, ele gerou a morte de sabe de quantas pessoas? 36 pessoas. Está aqui em Josué capítulo 7, versículo 10 e o versículo 11, que diz o seguinte: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e simularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Sabe o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo uma coisa. O que eu estou vendo aqui é que Deus é quem está revelando o pecado do homem. Por quê? Primeiro, Josué se prostra. Eu nem li o texto, não foi? Eu vou voltar ele, só para a gente... foi o 7:5, não é isso? Diz assim: os homens de Ai feriram deles 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então, veja só, o povo de Deus foram derrotados por uma cidade pequena. 36 homens foram mortos. Então, o que é que a gente vê aqui? Muito claro que todo pecado traz derrota e não vitória, não é? Agora, diante desse outro versículo que a gente já leu, que é o capítulo 10, versículo 11, a gente vê aqui que todo pecado, ele é uma semeadura. Você sabia que quando você peca, você está lançando semente, e essa semente vai germinar e vai dar fruto, e você vai ser obrigado a colher? Sabe por que você... eu não quero colher. Não tem jeito. Porque a semeadura é uma opção, mas a colheita é obrigatória e sempre será obrigatória.
como é que pode eu plantar um pé de manga e querer colher depois jaca no pé de manga? Não existe. Eu queria dizer uma coisa para vocês, que todo pecado é uma semeadura. Então, se você está pecando, está em pecado, você sabe que você vai colher, porque isto é uma semente que você está lançando. Então, há momentos para orar, porque a gente leu no versículo aqui, que Josué, quando o povo veio, com o coração derretido, em sofrimento, Josué caiu com o rosto em terra, Josué chora, Josué se humilha, e Josué começa a clamar a Deus, e ele começa a dizer a Deus: Senhor, o que é que esse povo vai dizer? O Senhor deu vitória para a gente, tirando a gente do Egito, num deserto, entrou aqui, já deu vitória, e agora nós vamos ser zombados. Quer dizer, Josué começa a fazer oração e Deus manda ele parar. Pare! Não é momento de fazer oração. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes a gente está colhendo o que a gente plantou e queremos orar para que Deus traga a solução. E Deus disse: não, esse agora não é o momento de orar. Agora é o momento de agir, de se arrepender dos seus pecados, de confessá-lo e deixá-lo, para poder eu cumprir com a promessa que eu fiz para vocês. E o maior problema nosso é esse. Por quê? Porque uma oração não vai resolver. Uma oração não vai resolver, gente. Acã pegou coisas que não pertenciam a ele. Eu vou falar uma coisa aqui, eu não escrevi nada para falar isso não, mas existe tanto tipo de maldição. Quando a gente vai lá para o livro de Malaquias, tem 4 maldições no livro de Malaquias, tão sério, que é sobre quando a gente não é um dizimista. A gente está pegando coisa que não é nossa. O dízimo não é seu, o dízimo é do Senhor. Isso é roubo. Porque a Malaquias diz isso, é maldição. Quando a gente fala dos líderes, dos nossos líderes, gente, é uma maldição terrível. Se o líder errou, você não dá o direito a você falar dele, persegui-lo ou ir contra ele, mas dá o direito a você orar por ele, para que Deus ministre e converta o coração dele novamente. Existe 4 maldições ali, gente. Filhos contra pai. Gente, é sério, às vezes a gente não observa, e às vezes a gente não sabe, porque a gente trabalha, porque até ganha bem e a coisa não dá. É porque muitas vezes a gente não observa que estamos pegando coisa que não é nossa, e isso é pecado. Pegar coisa que não é sua é roubo. E Deus ainda diz: roubará o homem a Deus? Sim, em que roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, vós, a nação toda. Isso é para a nação toda, gente. O que Deus está dizendo é o seguinte, e Ele dá a solução para que a gente saia dessa maldição. Ele diz: traga os dízimos e as ofertas, e provai-me nisto, se eu não vos, primeiro, repreenderei o inimigo, para que não consuma o fruto da tua terra, se eu não vos abençoar e repreender o inimigo. Então, uma oração não repreende, nenhuma oração de nenhum pastor da terra, de todas as igrejas junto, se orar por aquele que está, que não quer conserto, que quer apenas a bênção, quer sair da maldição, não vai. Sabe por quê? Porque tem que ter o conserto. Por isso que Deus disse: eu mesmo repreenderei o devorador. Então, se a gente não é um dizimista, então não adianta orar pedindo uma bênção material. Faz o seguinte: deixe o pecado, afaste o pecado da sua vida, cumpra com os princípios de Deus. Sabe por que a gente não quer observar isso? Porque a nossa carne está cobiçando aquilo que não é nosso. E é exatamente isso que Deus está dizendo. Eu estou falando aqui só das maldições de Malaquias. Eu não estou nem falando, gente, da Bíblia toda, de todos os princípios, as ordenanças, os decretos, está tudo aqui, os mandamentos. E a gente não observa, às vezes conhecemos, mas não vivemos. E isso é muito sério. Então, a gente observa o seguinte, que o pecado, ele enfraquece o povo de Deus. O pecado nos enfraquece. A gente, quando entende que todo pecado é uma semeadura, então a gente precisa entender que há momentos para orar e momentos
para o conserto. E era isso que Deus estava dizendo. Deus disse: Josué, não é o momento de orar, é o momento de consertar. É o momento de tirar do meio de vocês a maldição, o pecado. Não apenas Acã e sua família pagaram pelos seus erros, mas a gente observa aqui que todo Israel foi derrotado pela pequena cidade de Ai, para mostrar o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Gente, quando a gente verdadeiramente vive esses princípios, a gente entende que vale a pena viver a palavra de Deus. Sabe por quê? Tem pessoas que dizem assim: por que eu faço uma oração e logo acontece? Por que o outro ora tanto e nada acontece? Muitas vezes nós temos que fazer uma retrospectiva e realmente analisar a oração que a gente está fazendo. Se a oração que a gente está fazendo ela está dentro do contexto bíblico, e se essa é a vontade de Deus. E muitas vezes é o nosso posicionamento diante de Deus, porque as nossas orações não são ouvidas. Por quê? Porque se você quebrar esses princípios, você pode orar, suas orações não vão ser ouvidas. Quer dizer, Deus vai ouvir, mas não vai responder, que Deus não é surdo, não é? Ele estava ouvindo a sua oração, mas ela não vai passar desse teto, não vai chegar diante do trono da graça. Então, a gente tem que observar que nós precisamos tirar do nosso meio o que? O pecado, as coisas abomináveis ao Senhor. Por isso que o pecado, ele nos enfraquece. Duas coisas acontecem quando nós pecamos. Primeiro é a ausência de Deus, e a segunda, a presença do inimigo. Olha só, por quê? Porque às vezes nossas orações não são ouvidas. Por quê? Porque Deus não está conosco, Ele está ausente, Ele não está com você. E quem vai estar presente com você? O próprio inimigo, o diabo, porque ele achou uma brecha e está ali. Então, na verdade, ele é quem está ouvindo as suas orações e dando risada de você, porque ele tem direito legal em agir na sua vida, na minha vida e na vida daqueles que realmente estão em pecado. Só é a gente abrir a brecha e continuar com essa brecha aberta. Então, esse é o maior perigo, gente. É a ausência de Deus. O maior perigo, tem pessoas que acham que o maior perigo é a presença do diabo. Não é! O maior perigo é a ausência de Deus, é quando Deus não está com você, porque você vai estar vulnerável a todos os ataques, armadilhas e arma forjada do inimigo contra a sua vida. E isso é tão sério, que eu não consigo ter palavras para expressar essa seriedade, porque somos nós os únicos responsáveis para que a maldição ela ganhe direito sobre as nossas vidas e a nossa casa. E isso é realmente muito sério. Então, a gente observa aqui no capítulo 7 ainda, do versículo 13 até o 15, que diz o seguinte, eu vou falar aqui sobre o pecado. Ele nunca vai estar oculto diante de Deus, não é? Ele diz: dispõe-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas do vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Agora eu lhe digo, isso é sério ou não é? É sério. A gente pega essa história aqui, e se você ler essa Bíblia, levar apenas, não tomar para você, e levar apenas para a história de Israel, você não fez nada. Bíblia é para se meditar. Quando você medita a Bíblia, você entende a história, o acontecimento, por que aquele povo foi derrotado, e o que Deus está falando, para que eles possam dar a volta por cima, e sair daquela situação.
E aí você traz para o seu contexto e faz uma análise, aproveite que está no final do ano e faça uma retrospectiva para que todas as promessas que Deus te fez aconteçam em 2018. Porque é isso que Deus quer para nós. Deus tem interesse e quer cumprir as suas promessas em nossas vidas, mas não entendemos que não estamos em um posicionamento de usufruir ou viver essas promessas. E se a gente for analisar, coloca no começo esse versículo aí, sim, o primeiro aí. Olha, a gente às vezes não analisa. Eu vou aqui trazer uma meditação agora. A gente leu. Agora, ele diz o seguinte: ele diz, dispõe-te, santifica o povo e diz, santificai-vos para o dia de amanhã. Deixa eu dizer uma coisa, perguntar uma coisa para vocês. Tem pessoas que andam ansiosos hoje, preocupados com o dia de amanhã. Gente, o dia de amanhã pertence a vocês. Então nós pecamos quando ficamos ansiosos, porque a Bíblia diz que a ansiedade é pecado. Por isso que ele diz, não ande ansioso por coisa alguma, segundo seja conhecido diante de Deus com orações e súplica. Então veja só, Deus está dizendo o seguinte, que o povo tinha que voltar a se santificar, quer dizer, fechar as brechas, voltar à torre de vigia e pegar as armas de volta e fazer uma retrospectiva. E aí Deus diz, porque amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio. Ele está dizendo o seguinte, há pecado no nosso meio, há pecado no nosso meio. Aos vossos inimigos ele diz, aos vossos inimigos não podereis resistir. O que é Deus? É Deus, gente, que está dizendo. Ninguém consegue resistir ao inimigo, ninguém consegue resistir ao diabo com brecha, com pecado, porque o pecado é trevas. E aonde tem trevas, o diabo tem direito legal em habitar, porque a habitação dele se chama trevas. Vocês entenderam agora? Quando a gente entende isso, a gente tem que tomar essa palavra para hoje, para os nossos dias, para o nosso dia a dia, e fazer uma avaliação, como é que você está? Será que você ainda está com coisa condenada ao seu poder, sobre o seu poder, na sua casa? Tire hoje, afaste, saia, porque você não vai poder nunca resistir o inimigo, é o que Deus está dizendo. Aí ele diz, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas, do vosso meio, versículo 14, pela manhã, pois vos chegareis, segundo, aí o que é que Deus está orientando aqui? Deus está revelando para Josué o que foi que aconteceu, e ele diz, vocês vão ter que fazer, essa parte é de vocês, façam análise. Vocês vão até chegar a essa casa, e lá vocês vão encontrar a coisa condenada. E assim aconteceu. Por quê? Porque ninguém viu aquele pecado, mas Deus viu. E aquele pecado estava prejudicando uma nação toda. Sabe por que, gente, nós sofrimos com a corrupção do Brasil? Porque muitas vezes nós pecamos no pecado da omissão. Porque Deus chamou o seu povo para orar pelo governo, pelas autoridades dessa nação, e o povo não está orando. Relaxar, isso não é problema meu. Tem igreja que não quer nem falar de política, nem ora pelos políticos, nem ora pelo governo, nem ora. Isso aí é pecado, porque aquilo que a gente pode fazer e não faz, a gente peca, e muitas vezes apontamos, e muitas vezes somos igual a ele, corrupto, e não percebemos isso. A gente consegue ver uma trave nos olhos dele, mas um cisco, mas não conseguimos ver uma trave no nosso. Então, Deus nos chamou para orar pela nação. E às vezes a gente está sofrendo, porque começando do governo e a nação inteira está vivendo a corrupção. E aí da legalidade é um espírito, uma potestade no ar. E essa nação fica debaixo de uma maldição. Uma nação rica, e o dinheiro sendo vazado para tudo que é lugar, e o povo passando necessidade, sem saúde, porque é precário, os hospitais. E a gente, quando olha tudo isso, sabe quem é culpado? Somos nós. E muitas vezes não entendemos que isso é pecado, e se é pecado, então nós temos que tirar do nosso meio, fazendo o quê? Se posicionando como um exército de Deus, para orar por esta nação, porque esta nação, eu profetizo que ainda será conhecida como um celeiro de missionários para todas as nações da terra. Mas é necessário que o povo, agora o povo só se preocupa com orar quando vê a situação
querendo defamar a imagem da família, destruir com a sexualidade das crianças. Gente, quando essa coisa está terrível, que ninguém aguenta mais, roubos e mais roubos, aí a igreja se levanta para orar. Se a igreja vivesse a oração preventiva, isso nunca teria acontecido. Será que é necessário a gente estar sofrendo para depois consertar, vivendo no pecado e sofrendo para depois consertar o erro? Se a gente viver um cristianismo preventivo, assim, o inimigo vai se levantar só para cair, nunca vai prevalecer a vontade dele contra a nossa vida. E é isso que nós precisamos fazer, é isso que Deus está nos ensinando. Então, a gente precisa entender, esse versículo que eu li foi qual? O 13? 13 até o 14. Então, eu queria correr aqui para dizer uma coisa para vocês, que o pecado, como a gente já sabe, nunca estará oculto diante de Deus. O pecado, a gente percebe aqui que o pecado de Acã foi secreto, mas os seus efeitos, eles foi público, porque todos sofreram. O pecado sempre será trevas e a gente não pode esquecer isso. O pecado parece doce, mas o seu final sempre será amargo. O pecado oferece liberdade, mas seu final é escravidão. O pecado, ele oferece prazer, mas ele só traz tormento. O pecado, ele oferece vida, mas o seu final sempre será morte. Tudo o contrário do que Deus nos prometeu. Tudo isso acontece quando estamos distantes de Deus. E o pecado nos separa de Deus. O pecado de Adão e Eva separou eles de Deus, eles foram expulsos da presença de Deus. O pecado de Saul, foi enviado um espírito maligno sobre a vida de Saul quando Deus se afastou dele, porque ele pecou. E Deus ainda usou o profeta para dizer que Deus não está interessado em sacrifício, mas sim que obedeça a sua palavra. E às vezes a gente não entende, tem vezes que a gente é firme na igreja, está no ministério, trabalha. O que Deus está interessado é que você obedeça à palavra. Muitas vezes a gente pensa que o fato de a gente estar trabalhando para Deus, Deus está conosco. Depende. Porque muitas vezes nós pecamos e a gente não observa. Então, essa palavra que eu estou trazendo aqui é para o povo de Deus. É para você que teme a Deus. É para você que diz que ama o Senhor. Essa palavra aqui é para todo aquele que diz que ama Jesus, que crê nele. Porque Jesus disse: aquele que diz que me ama, obedece a minha palavra. E isso é claro e sério, está na Bíblia. Então, a gente precisa verdadeiramente correr do pecado, não é? Quando a gente entende que o pecado, que o maior inimigo, aliás, da nossa alma, o maior inimigo da nossa vida, não é a presença do diabo, aí a gente vai entender que o maior perigo é a ausência de Deus. É a falta de Deus na sua vida. Quer ver? Eu acho que eu pulei, mas coloca aí o capítulo 8, Romanos 8, 31. Diz assim, 8:31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vocês conhecem bastante esse versículo. Gente, realmente, se Deus está conosco, nós somos a maioria. Se Deus está conosco, nenhum diabo pode ser contra nós. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. E se Deus não for por você? É para você pensar. E se Deus não for por você? A gente observa que isso realmente é sério. Senão não estaria aqui na palavra de Deus, não é? Então, em Josué, eu estou terminando aqui, Josué 7:20 até o 21, eu vou falar aqui sobre o pecado, gente. Ele não compensa. Você sabia que o pecado não compensa? Tem gente que pensa que compensa, mas não compensa. Vamos ler aí, Josué 7:20 até o 21, dos dois versículos. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim, quando vi entre os despojos uma capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos. Cobicei-os e tomei-os,
e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. O que a gente observa aqui? Eles encontraram, e ele ali teve que confessar. Por quê? Porque era Deus que estava revelando. Gente, esse homem, mesmo diante do povo orando, Deus mandando santificar, ele ficou caladinho, ocultou o seu pecado. Ele ocultou, ele só confessou, porque Deus revelou e mostrou onde é que estava, a casa onde é que estava, e o homem que tinha pego. E ele teve que confessar e dizer onde estava, porque ele tinha que dizer onde estava para poder o povo de Israel tirar as coisas condenadas, o pecado do meio deles. Então vocês observam que não valeu a pena a cobiça da carne. Não valeu a pena. Tem pessoas que pensam que vale a pena um pequeno e rápido prazer da carne, mas que traz consequências desastrosas na vida das pessoas. Vigie, se encha do Espírito Santo, resista ao seu maior inimigo, porque Deus vai cumprir cada uma de suas promessas para a sua vida. Então, a gente observa tudo isso e vê que verdadeiramente Deus entra com providência, porque a gente tem que entender que o pecado não compensa. Por trás da sua falsa felicidade, o pecado, não é? Por trás isso é uma falsa felicidade, está o choro e ranger de dentes. Você sabia? O pecado é pior, gente. Veja como isso é sério. O pecado é pior do que a pobreza, pior do que a solidão, pior do que a fome e pior do que a morte. Porque essas coisas são fortes. Mas o pecado é pior do que tudo isso. Sabe por quê? Porque essas coisas não nos separam de Deus. Vocês sabiam? Nada disso aqui nos separa de Deus. Está ali em Romanos, quer ver? Romanos 8, 35. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, eu creio que vocês estão dando glória a Deus, porque eu dou um glória a Deus também. Eu creio que vocês estão dando glória a Deus, é porque vocês estão entendendo essa mensagem. Eu estou acreditando que o Espírito Santo já está trazendo algumas coisas ocultas, e que vocês já estão revelando na mente, e que vocês realmente vão colocar em dias a vida de vocês. Sabe por quê? Deus tem pressa em nos dar vitória sobre todas as situações da nossa vida. Deus é quem fez a promessa, gente, e Ele é fiel para cumprir. Agora, muitas vezes não vivemos essa promessa porque somos infiéis quando não cumprimos seus princípios. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a semente que tem que ser lançada no coração e vivermos, não é? Então, significa que se você verdadeiramente semear a palavra na sua vida todos os dias, você vai colher cada uma das promessas que Deus deixou escrito nela. Vale a pena, vale a pena. Então, esse versículo aqui que a gente acabou de ler, a gente vê que a única coisa que pode nos separar de Deus é o que, gente? O pecado. É o pecado, gente. Não tem nada que possa nos separar de Deus a não ser o pecado. Por quê? Eu vou repetir. O pecado é trevas. Significa que Deus é luz. Se Deus está presente, não tem como as trevas ficar. Ela vai ser obrigada a bater de retirada. Ninguém pode resistir o diabo e ele fugir de você nas trevas. Não adianta. Tem gente que quer resistir o diabo nas trevas. Tire as coisas condenadas do seu meio, porque a luz da presença de Deus vai brilhar, e obrigatoriamente as trevas têm que se dissipar. Quando a gente entende isso, a gente entende que Deus sempre existiu, sempre existirá, e Ele é real. Ele é mais real do que as coisas que você vê nesse mundo, porque a Bíblia diz que as coisas desse mundo vai passar, mas o que está escrito na sua palavra não há de passar. E quem quer viver as coisas, as promessas de Deus, gente, viva na presença de Deus.
A ciência pode estudar a luz, porque é uma energia, mas as ciências não podem estudar as trevas, já falei isso aqui. Sabe por quê? Porque as trevas não existem, ela já está condenada na sua eternidade. Gente, as trevas é ausência de luz. Então saiba, se as trevas ganhou campo, invadiu a sua vida, a sua casa, é porque a presença de Deus não está ali. Então, nós temos que viver verdadeiramente a presença de Deus. Aí eu vou, esse alerta foi trazido. Agora, depois dessa palavra, né, que foi um pouquinho dura, eu vou dizer como foi o final dessa turma aí toda, que continuou firme, tirou as coisas condenadas do seu meio, e aí se rendeu ao Senhor, e continuou. Dali por diante, Josué não fez mais nada. Antes ele consultava a Deus. No dia que ele não consultava, as trevas tomavam conta. Mas ele, sabendo disso, ele consultava a Deus. Senhor, como é que é essa cidade? Aí Deus instruía ele, e ele tinha vitória, 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 vitória. Josué chegou na sua velhice, sendo mais que vitorioso. Por meio de quem? Da luz, que é a presença de Deus ali naquele lugar. E aí, eu quero finalizar essa palavra. Agora tome posse, diante do posicionamento que você vai tomar a partir de hoje, tome posse, que Deus tem mais interesse do que você, para que se cumpra as promessas dele na tua vida. Se você tem promessa, volte a sonhar se deixou de sonhar. Volte a fazer projetos se já engavetou ele. Volte, sabe por quê? Porque Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. E qual é o último versículo que a gente vai ler? É aí em Josué, capítulo 21, versículo 43 e 45. Veja o final de Josué. Gente, o final de Josué e do exército quando conquistou toda a terra. Esse é o final, ele na velhice, lá na sua rede. Já na velhice, descansando. Olha o que aconteceu aqui, esse é já no final da sua vida. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. E a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. Olha só, a todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Agora, olha esse final, gente, tome posse. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. E tudo se cumpriu. Glória a Deus. Glória a Jesus. O meu desejo é que o seu final seja assim. Que o nosso final seja assim. O meu desejo é que essa presença seja tão forte que as pessoas entrem num culto já pulando e falando em línguas e vivendo o avivamento e vivendo as promessas e vivendo a presença poderosa de Deus. Porque eu quero isso para mim e eu desejo isso para vocês. Mas é necessário o nosso posicionamento. Amém? Gente, vocês sabiam, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Vocês sabiam que eu não tinha preparado esse final, mas para vocês querer ouvir de novo a palavra, eu disse, não posso terminar assim. Aí eu mostrei o final de Josué. Para vocês depois, eita, o pastor Edinaldo, nem vou hoje para o culto. Porque, é brincadeira, gente. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Essa é a realidade. Deus hoje nos trouxe verdadeiramente a um posicionamento para que as promessas dele se cumpram na nossa vida. Agora, o que é que eu vou fazer agora, gente? Agora eu vou orar. Porque depois que Deus revelou e tirou o pecado do meio do povo, eles voltaram a orar e Deus dando vitória. E o que é que a gente vai fazer agora? Nos levantar. Vamos agora tirar do nosso meio as coisas condenadas ao Senhor através de uma oração. Não é apenas uma oração de pedir perdão. É pedir perdão e obedecer, tirando as coisas feias, e obedecer aos princípios de Deus. Mesmo que isso talvez lhe traga aparentemente um grande prejuízo financeiro, material, não sei. Mesmo, gente, é necessário, porque a abundância será como chuva na vida de vocês. Vale a pena. Vale a pena. Então o que é que você vai fazer? Eu vou dar uns segundos, pouquinhos segundos, no máximo 10, para vocês em silêncio fazer uma oração, fazer uma retrospectiva
e confessar ao Senhor. Amém? Pode orar. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, como o teu povo que somos, como Israel do Senhor. Estamos também diante do Senhor de forma individual, apresentando ao Senhor as nossas falhas, nossos erros, nosso pecado. E se por acaso, Senhor, existe algum pingo de trevas em nosso meio, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor vê todas as coisas, o Senhor conhece. Revela-nos, Senhor. Revela-nos se já está no nosso inconsciente e não lembramos mais dele. Também, Senhor, nos incomoda diante daquele que sabemos e não estamos tirando do nosso meio. Nos incomoda, Espírito Santo, e nos leva a um verdadeiro quebrantamento, a um verdadeiro arrependimento e a um verdadeiro deixar as coisas condenadas e se apegar à verdadeira luz que nos dá vitória. Deus amado, eu quero apresentar de forma individual a tua igreja. Toma cada um aqui individual. Senhor, eu apresento individualmente e pedindo, porque eu creio, Senhor, que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Senhor, nós não sabemos orar como convém, mas Davi, quando reconheceu o seu pecado, Davi, ele buscou a tua face. Ele buscou a tua face e ele declarou, porque ele sabia que não merecia o perdão, ele não merecia a salvação, ele não merecia as promessas, mas ele, Senhor, trouxe a tua palavra, porque as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Senhor, nós estamos clamando como Davi clamou. Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa pelos pecados que cometemos. Perdoa porque tomamos posse daquilo que não é nosso. Perdoa-nos, Senhor Deus, porque verdadeiramente afligimos a tua lei. Nós quebramos os teus princípios. Nós atraímos as trevas para nós. Sendo assim, tirando a presença da luz do nosso meio. Que o Senhor tenha misericórdia e que a tua presença, ela volte de tal maneira que nós possamos hoje contemplar a tua face. Que nós podemos hoje sentir esta unção que quebra todo jugo, porque queremos a verdadeira restauração, libertação e direção do teu Espírito. Queremos nesta noite, Senhor, confessar o nosso pecado, entregar a nossa vida, nos prostrar diante do teu altar. Reconhecemos que somos pecadores e que a nossa natureza é má e perversa, e nós queremos voltar ao primeiro amor, buscando esse enchimento, até que transborde em nós a tua luz, para vivermos segundo a tua palavra. Ó Deus amado, em nome de Jesus, se por acaso, Senhor, junto com essas trevas veio alguma seta inflamada de enfermidade, se por acaso, Senhor, sobre essas trevas veio alguma arma forjada para destruir as nossas finanças, se diante dessas trevas, Senhor Deus, o mal se alojou em nossa vida ou na nossa casa, Pai, estamos aqui clamando misericórdia e perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Deus, e dissipa as trevas. Toda enfermidade, espírito de enfermidade, você não tem mais direito legal sobre as nossas vidas. Bata de retirada do nosso meio, da nossa casa e das nossas vidas. Agora, em nome de Jesus, todo espírito devorador, consumidor, destruidor, bata de retirada. Você não tem mais direito sobre as nossas vidas, o nosso meio. Nós ordenamos, saia do nosso arraial. Toda obra maligna, toda seta de Satanás, toda armadilha, toda arma forjada do inimigo não prevalecerá mais sobre a nossa vida. Se tão somente tu estás na presença do Senhor, se tão somente passares a buscar o Senhor a partir de hoje, tão somente verás a ação poderosa do teu Deus.
Viva! Viva o que Deus quer que você viva, porque você entenderá e viverá o que é a verdadeira abundância. Pare de reclamar e marche sobre a direção do centro da vontade de Deus, porque quando você marchar, você vai ver que o mar vai ser obrigado a se abrir. E quando Deus não permite o mar se abrir para te dar vitória, Ele vai te fazer passar por cima dele, porque Ele é Deus. Não tem nada que impeça o agir de Deus na tua vida, quando você está num posicionamento que agrada a Ele. A partir de hoje, pare de reclamar e procurando um culpado. Você entendeu que o culpado é você? Esteja na presença do Senhor e você vai viver a sua palavra. O Senhor te chamou para tu amar os teus inimigos e orar por aqueles que estão te perseguindo. Você entendeu que se você é luz, aqueles que te perseguem, Deus vai fazer com que eles estejam do teu lado. Você entendeu que não é você que tem que bater de retirada? Se você está cheio e é luz naquele lugar, preste atenção, porque o Senhor está a falar. Se você sabe que é luz naquele lugar, é as trevas que tem que bater de retirada. Se você sabe que é luz naquele lugar, não é você que tem que fugir, é o diabo que tem que partir e fugir e bater de retirada. Você entendeu que o posicionamento Deus cobra de você? Então vá, se coloque, se encha, busca e viva esta palavra, porque a vida desta palavra vai penetrar dentro de você e em toda a sua casa. Os teus vizinhos vão saber que há servos do Senhor naquele lugar. O patrão e todos os funcionários vão dizer bem alto: ali há um servo e uma serva do Todo-Poderoso. É você que tem que fazer a diferença. Não queira cobrar daquele que não conhece o Senhor, porque ele não conhece o Senhor. Mas Deus vai cobrar de você sobre o seu posicionamento que tem que tomar diante daqueles que não conhecem a Deus. Se é para pregar a palavra, pregue. Se precisar falar, fale. Mas Deus quer que você pregue com a sua vida. Então viva o Evangelho, porque você encontrará vida e vida abundante. Aonde quer que haja qualquer mal que esteja se alojando no nosso meio, na casa de cada um aqui representado, inclusive na casa daqueles que estão nos assistindo, que este mal agora é na autoridade, no todo o poder e autoridade foi dado a Cristo, e é no nome de Jesus Cristo que eu ordeno que este mal saia agora em nome de Jesus. Pai, que a tua luz, a luz da tua presença possa invadir este lar, esta pessoa, esta família, de tal maneira que a tua glória seja venha resplandecer neste lugar, ao ponto de que a restauração, a comunhão, o diálogo, o amor venha prevalecer sobre esta família. Que a bênção do Senhor ela seja completa e seja contínua. Então somente recebe, porque o Senhor é contigo. Senhor, nós te louvamos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia.